Muito bem, hoje é segunda-feira, dia 12 de novembro de 2018. Nós estamos começando para você mais um Anápolis é Notícia, trazendo as principais informações do dia, trazendo as notícias do esporte, as notícias da política, os comentários do que acontece no dia a dia do Brasil, de Goiás, de Anápolis e, por que não dizer, do mundo. Nós estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui nos estúdios da Mais FM. Você ouve em 87.9 na região sul da cidade. Você ouve também no fmmais.com.br e também nos nossos aplicativos. Já também está no ar a nossa live pelo Facebook, onde você pode, além de assistir, acompanhar o programa, deixar a sua opinião, deixar o seu recadinho para a nossa equipe aqui da Mais FM. A Kellen Cunha está nos bastidores, nos ajudando, e comigo aqui nos estúdios da Mais FM, nosso comentarista, radialista e jornalista Henrique Morgantini. Bom dia, Morgantini. Bom dia, Edmar Silva, bom dia, nossos amigos da Mais FM, do programa Anápolis a Notícia. Vamos nessa. Hoje segundona séria. Séria, tensa. Tensa para dentro. Como toda segunda-feira tem que ser. Dia 12 de novembro. Vamos lá. Muito bem. Bom, vamos começar pelo esporte, né? Nós tivemos rodada do Brasileirão ontem, nós tivemos também jogo pela Libertadores da América, a primeira partida da final, né? E é claro, nós vamos trazer para você as principais informações do final de semana. Acompanhou a decisão da Libertadores? Acompanhei, né? Um jogaço, né? Um jogo digno daquilo que estava sendo esperado, digno daquilo que estava sendo vendido aí pela imprensa argentina. Um jogo para frente aberto, com torcida única, né? Uma Bombonera completamente lotada de torcedores do Boca, e que ajudou, né? Ajudou porque o River tem um time muito melhor do que o do Boca. O Boca está longe de ser aquele time que mete medo nos adversários pela qualidade técnica, mas ele segue oprimindo os adversários dentro da Bombonera com a força da sua torcida e principalmente com a raça histórica que tem esse time. É impressionante ver a superação do Boca, e o resultado foi uma tradução disso. Uma pressão constante do River, mas que ficou atrás duas vezes e conquistou um empate. Final 2-2, próximo jogo no Monumental de Núñez, em Avejaneda, no próximo sábado. A finalíssima, aí sim, a finalíssima, que é o jogo de volta entre agora River e Boca, com a torcida somente do River Plate. Imprevisível o resultado. Não tem como a gente garantir dizendo que agora o River vai ter vantagem jogando em casa e vai conseguir vencer, impondo sua qualidade técnica. Vai precisar entrar com sangue nos olhos, como o River tem, como o Boca tem feito, né? Conseguiu já eliminar outros adversários superiores a ele, né? O Boca vem nessa superação. É um time que tem esse sangue copeiro. Acontece que do outro lado também tem, né? O técnico, só para a gente ter ideia, o Galhardo, técnico do River, ele é treinador do time há 4 anos e meio. Ele disputou, dos mata-matas que ele disputou, ele venceu 40 e ele perdeu só 8. Ou seja, ele entende muito bem o que está fazendo nessas partidas que simulam uma final. E agora é, de fato, uma finalíssima, né? Isso, então é isso. A festa portenha, uma festa, né,
Uma final portenha, né? Vai ter uma festa em Buenos Aires, não sei só para que lado, né? Que lado vai ser? Mas o sábado vai ser animado lá. Muito bem. Aqui no Brasilzão aconteceu mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Série A, o Brasileirão da Série A teve mais uma rodada e alguns destaques aqui dos jogos do Botafogo e Flamengo. Botafogo 2, Flamengo 1, Atlético Mineiro 1, Palmeiras também 1, o Vitória 2, Bahia 2, Grêmio, né? O Grêmio 2 venceu o Vasco, né? O Vasco mais uma vez perdeu. Isso. E então são os principais destaques aí do final de semana. Acompanhou o Flamengo e... Flamengo, não acompanhei. O Botafogo venceu o Flamengo por 2-1. O Flamengo deu adeus a qualquer pretensão, pode ter chance matemática, mas dá adeus a qualquer pretensão de disputar o título. Porque são 7 pontos do Palmeiras, que principalmente vem embaladíssimo e tem adversários tranquilos pela frente. Tem 2 jogos, né? Um é o América, que briga de fato para sair da zona do rebaixamento, mas tem uma condição técnica muito limitada diante desse Palmeiras embalado, disputando aí um título. E o outro é o Paraná, já rebaixado. Então, confirmando o resultado positivo desses 2 jogos, um desses 2, um empate, uma vitória, é natural que a gente imagine 2 vitórias, o Palmeiras deve conseguir o seu título, né, matematicamente falando. Em segundo lugar está o Inter. Veja, o Palmeiras tem 67, o Inter tem 62, são 5 pontos de diferença. Em terceiro, o Flamengo com 60 e o Grêmio com 58, já batendo a porta da terceira colocação. Eu acho que a disputa aí está para ver quem fica no G4, né, que é o que dá direito a entrar ao grupo da Libertadores, direto, né? O G6, que aí o quinto e sexto lugar entra naquela pré-Libertadores. O fato é que vai aumentar aí, porque... Não vai aumentar nada. Eu fiz confusão aqui, porque poderia ter a chance de aumentar se o Palmeiras estivesse disputando a Libertadores com chance de vencer. Não tem mais. Então é isso, é o G6. Então, nós temos aí a disputa, né? Nós temos entre Grêmio, São Paulo, Grêmio e Flamengo, tem uma diferença de 2 pontos entre eles. E aí, para tentar entrar nessa pré-Libertadores, é o Atlético Mineiro, que tem 47 em sexto lugar, e o Clube Atlético Paranaense com 46, Santos 46, Cruzeiro 46. Ou seja, todo mundo tem chance de brigar por essa única vaga. Muito bem, então a classificação do Brasileirão é Palmeiras com 67, Internacional 62, Flamengo 60, Grêmio 58, São Paulo 58, Atlético Mineiro 47, Atlético Paranaense 46, Santos 46, Cruzeiro 46. O Fluminense tem 41, Bahia tem 41, Botafogo 41, Corinthians é o 13º com 40, o Vasco é o 15º com 38, o Sport Recife tem 37, e aí vem os 4 da zona de rebaixamento: Vitória, o América, Chapecoense e Paraná Clube. Paraná Clube já está fora, esse aí já sacramentou a sua saída, né? Isso, esse já tá fora. Agora, chama atenção aí com 38 pontos o Vasco, né? O Vasco tem 38, é o 15º, né? Tá. O Sport tem 37, apenas 1 ponto a menos, é o 16º, e o Vitória tem 35, ou seja, 3 pontos a menos, é o primeiro aí da degola, né? Ou seja, o Vasco e o Sport Recife e o Ceará ainda estão correndo sério risco aí de cair nessa zona de rebaixamento. Vamos ver, né, o que acontece nas últimas rodadas aí do campeonato. Muito bem, a Série B final de semana, Série B teve jogo no sábado, né? Então a Série B deve ter jogos novamente na terça-feira. Série B, o Fortaleza é o líder com 68, o CSA tem 59, é o segundo colocado, o Goiás tem 57, é o terceiro, o Avaí é o quarto com 57. Depois vem Ponte Preta com 56, Londrina 56, o Vila Nova é o sétimo com 55, o Atlético Clube Goianiense é o oitavo com 53. Parece que os goianos aí também, o Goiás... O Goiás fica ameaçado, né? Está ameaçado, mas... Porque, veja, a Ponte Preta tem 56 pontos, apenas um
a menos do terceiro colocado, que é o Goiás. Então, nesse aspecto aí, a combinação pode deixar o Goiás até fora, depende da combinação entre Goiás, Avaí e a Ponte Preta, né? Até o Londrina tem uma chance, porque com 55 pode chegar a 58, caso tropeço dos adversários. Mas a situação está bastante indefinida em relação às duas últimas vagas, né? Ao terceiro e quarto lugar da Série B. O Goiás tem que ficar atento, porque se perder um pouco do fôlego nessa etapa final aí, pode ser surpreendido negativamente, né? E o Goiás, a próxima partida do Goiás é sábado, dia 17, contra o Oeste. Então, é a próxima do Goiás. O Vila Nova vai a Criciúma no sábado que vem, no sábado, dia 17. Deixa eu ver aqui, mas o Atlético também tem jogo no dia 16 contra o... Quem que é aqui esse aqui? O SBE? São Bento. São Bento, né? Uhum. O Fortaleza tem pela frente o Juventude, ou seja, o Juventude está lá na zona de rebaixamento, é quase que, como diz o outro, favas contadas. Esse já foi. Esse já foi. Muito bem, então aí com as notícias do esporte, né, a gente atualizando aqui o Campeonato Brasileiro da Primeira e da Segunda Divisão e a Libertadores da América. Muito bem, vamos à pauta política do dia, né? Os jornais, os principais sites de notícias do dia, trazendo aí vamos ver aqui os destaques. Vamos pegar o destaque número 1 do G1. Justiça Eleitoral apura 25 mil indícios de irregularidades em contas de candidatos. Suspeitas envolvem 53 milhões em gastos e doações a candidatos a deputado, senador, governador e presidente. Ou seja, a Justiça Eleitoral, apesar de todas as mudanças, né, de todas as amarras do processo eleitoral, a Justiça ainda tem 25 mil indícios de irregularidades nas contas dos candidatos. Que são de gravidades e de potencial de influência variados. Desde alguns equívocos na prestação de contas, desde alguma pendência, desde alguma coisa que faltou explicar direito, até realmente o favorecimento de algum candidato através de investimentos ilícitos, ilegais, né, como o uso de caixa 2, como a influência por parte de empresas investindo, né, o financiamento empresarial, o financiamento corporativo é totalmente vedado. Nesse processo eleitoral que se encerrou em outubro, né? Por causa, principalmente do Senado e dos deputados. Mas é mais um capítulo da agenda eleitoral. O fato é que é preciso a gente esperar um filtro dessas 25 mil ações, porque certamente dessas 25 mil, um grande percentual dela vai ser sanado, vai ser resolvido, né? E a própria lei prevê, Ismael, você como ninguém aqui sabe bem dessa história, prevê penalidades diferentes. Em poucos casos é que são previstos, por exemplo, perda de mandato, né? O cancelamento, a suspensão da diplomação, né? Existem casos previstos para isso, dependendo da comprovação, por exemplo, do favorecimento ilícito através de investimentos irregulares, através do Caixa 2 e afins. Os outros, cabe um tipo de penalidade, multa, e vão sendo organizados. A própria lei prevê isso, né? Não é uma questão de gostar ou não de um ou outro candidato, de um partido ou outro. Então, a gente tem que esperar saber desses aí quais são os casos que vão realmente ter algum tipo de alteração no quadro eleitoral, né? no quadro político nacional, porque, afinal, muitos desses casos têm senadores eleitos, têm deputados eleitos, né? E é preciso lembrar também que a Justiça está investigando as irregularidades até dos que não foram eleitos, principalmente a esmagadora maioria aí, são daqueles que não foram eleitos. O Jornal Popular da edição de hoje fez um levantamento interessante em relação aos gastos, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas fez um levantamento interessante em relação aos gastos para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e dois dados são curiosos, nós vamos desdobrá-los aí. O primeiro deles é quanto à diminuição do percentual gasto, do valor gasto, né, no comparativo com 2014. E o outro dado é que os gastos majoritários, aqueles gastos recorde, foram de candidatos que não foram eleitos ou não foram reeleitos. Muitos dos tentaram a reeleição, não conseguiram. Aliás, um único somente, né? Não, acho que dois,
que tentaram a reeleição e conseguiram, mas chama a atenção o valor investido desses candidatos, né, e que não receberam. Nós vamos trabalhar com o número daqui a pouco. Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Alô, bom dia! Alô, bom dia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Atenção, a ameaça agora é tripla: dengue, chikungunya e zika vírus. O que são 10 minutos na sua semana? Segundo o Instituto Oswaldo Cruz, esse é o tempo que você leva para acabar com o mosquito da dengue. O ciclo de vida dele, do ovo à fase adulta, é de 7 a 10 dias. Se você verificar os focos uma vez por semana, vai interromper esse ciclo e eliminar o mosquito. Vamos lá, tire um tempinho e tome uma atitude. Mais FM. O último mega festival do ano que vai parar Anápolis. Confirmado. A rainha da sofrência, Marília Mendonça. Juntos com ela, acredite. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena, Jerry Smith. rebola pra baixo, toca, rebola pra cima, faz um movimento novo, quica, quica, picadinha. E mais os estourados, o Guilherme. Eu só mandei mensagem, amor, Pra fechar em grande estilo, pela primeira vez em Anápolis, baile do Mário. Tudo isso em um só dia. Agende aí, sexta, dia 7 de dezembro. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Eventos. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe e curta à vontade. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. É notícia. Edmar Silva. Estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira gostosa, né? Com a previsão do tempo, de um tempo tranquilo, com possível chuva à tarde e à noite. Vamos ver, né, se a previsão se confirma.
Quero agradecer o pessoal que está conosco aqui, acompanhando o nosso programa nos aplicativos. Um abraço para o José Justino Filho, que está sempre ligado no aplicativo Rádiosnet. Um abraço para o meu amigo vereador Alfredo Landim, que sempre ouve no aplicativo da Mais FM. Um abraço para a Maria Santos, o Luciano Toledo, o Eliezer Centernet Caetano, o Elair Rodrigues Arrojado, o doutor Ilmar Lopes da Luz, desejando um bom dia, obrigado também, e a Maria Nova da Silva também ligada, conectadas pela nossa live. Muita gente acompanha o nosso programa, Morgantini, e às vezes a gente nem fica sabendo, né? Quando eu saio pelas ruas aí, sempre encontro ouvintes, alguns gostam de ser cumprimentados, outros falam, pelo amor de Deus, não manda nenhum abraço para mim, não, porque se alguém ficar sabendo que eu estou te ouvindo, eu vou ter problemas. Então, um abraço para você, não quero que você tenha problemas, mas obrigado pelo carinho da audiência. É isso aí. Um abraço para todo mundo, né? Quem ouve, quem gosta, ouve. Quem não gosta, ouve sempre, né? É isso aí. Obrigado pelo carinho. Bom, mas a gente começou a falar aqui no bloco anterior sobre uma matéria do Popular que fala sobre os gastos da eleição de 2018. Caem pela metade gastos para a eleição de deputados em Goiás. Deputados estaduais e federais eleitos neste ano declararam despesas de 53 milhões, aliás, 53,5% menores do que em 2014. A legislação impôs limite de gastos. A legislação atual limitou a 2,5 milhões a campanha de deputado federal e a 1 milhão a despesa máxima do deputado estadual, né? Isso, segundo a matéria do Popular, é que obrigou os candidatos a gastarem menos da metade do dinheiro que gastaram em 2014. Esse percentual que você apresenta, de mais de 53,5%, é referente à queda. A diferença de 2014 para federal, né? Porque para a Assembleia Legislativa a redução foi de 60,1%. Né? Para você ter uma ideia, a soma dos gastos, né, entre os candidatos aí eleitos para a Assembleia e para a Câmara foi de 77,9 milhões em 2014 e foi para 36.200.000 reais em 2018. Né? Alguns dados são muito interessantes, porque na eleição passada, 7 dos 10 deputados eleitos gastaram mais de 2,5 milhões. E na Assembleia, 15 dos 41 eleitos naquela eleição tiveram gastos acima de 1 milhão. Né? Hoje, determinado por esse teto, né? Estariam acima se a regra valesse. Né? Para você ter uma ideia, em 2014, 2 candidatos gastaram mais de 5 milhões, que foi o Marcos Abrão, que foi candidato e não foi reeleito, né? E com 5,5 milhões, e o Alexandre Baldi, que na época estava no PSDB, com 5,4 milhões e que não foi candidato nessa eleição. Para você ter uma ideia, dos recordistas de 2014 em gastos, apenas a Magda Mofato, do PR, foi reeleito. Nomes como o Marcos Abrão, o Roberto Balestre e o José Pivec, né, perderam suas eleições. O Roberto Balestre perdeu a eleição depois de 8 mandatos, né? Depois de 8 mandatos, né? E passou por uma turbulência muito grande com a disputa interna dentro do Partido Progressista, dentro do PP, junto com o Alexandre Baldi, passou por uma certa turbulência, disse que não era mais candidato, estava chateado, reclamou, mas foi candidato e não conseguiu lograr êxito. Vamos aos eleitos aí com maior gasto, vamos aos 5 primeiros, é o Alcides Rodrigues, né? Aqui está Alcides Rodrigues. Federais, né? Isso, federais, né? O Zé Nelto, o Adriano Avelar, que é o Adriano Dobaldi, né? Foi o nome que ele foi eleito, a Magda Bofato e o Glaustin da Focus. Esses são os 5 primeiros aí, todos com gasto acima de 2.300.000 reais, exceto aí o Glaustin, que foi com 1.900.000 e pouco. Dos estaduais, antes dos estaduais, vamos aos que menos gastaram. Veja, nós temos o Vitor Hugo, do PSL, o Zacarias Calil, o Valdir Soares, né, que é o delegado Valdir, Elias Vaz, e o Alcides Rodrigues. Olha aqui, eu cometi um erro, viu? Eu falei Alcides Ribeiro. Não, lá em é o professor Alcides. Gastou mais. É porque o Alcides Rodrigues, alguns gastaram menos.
Alcides Rodrigues gastou 728.621,83. Olha que interessante o que é a política e o que é esse processo eleitoral. O professor Alcides foi eleito com um gasto de R$ 2.343.000. O Vitor Hugo teve o mesmo êxito, ou seja, vai ser deputado igual, só que ele gastou R$ 94.000. R$ 94.000. Os deputados estaduais, o recordista de gastos é o Thales Barreto, do PSDB, que foi reeleito deputado estadual com R$ 981.000. Ele é o recordista. O Humberto Teófilo, que foi também eleito, gastou R$ 69.000. Então, há uma diferença substancial. Se a gente pegar os 3 anapolinos, os 3 nomes da cidade de Anápolis, o Hamilton Filho, presidente da Câmara Municipal e eleito deputado estadual do Solidariedade, investiu R$ 268.000. Em segundo lugar, vem Antônio Gomide, que ficou na casa dos R$ 130.000. Quase a metade, aliás, a metade praticamente do que gastou Hamilton Filho. E o coronel Adailton, gastou R$ 84.000. Adailton que entrou ali no final, conseguiu ser eleito. Essas diferenças aí mostram, mais do que a diferença de investimento, o como investir, e a forma de fazer política. A gente fala muito a gente acostumou muito a falar e ouvir de que política é dinheiro, Quando colocar dinheiro, ele vai ser eleito. De fato, nós tivemos situações aqui, como, por exemplo, o Alexandre Baldi, que gastou R$ 5.500.000 em 2014 para ser eleito. Nós tivemos, antes disso, em 2002, o Henrique Meirelles, que era um ilustre, total desconhecido, e foi o mais bem votado de Goiás, num gasto estratosférico. É claro que a lei é completamente outra, e o perfil do eleitorado. Então, nós tivemos muitos nomes desconhecidos fora da política. O Glauchin da Fox foi um dos mais votados, aí ficou entre os 3 mais votados, mas investiu quase R$ 2 milhões, de acordo com essa nova lei, nova regra, está entre os mais votados. Ao passo, nós tivemos outros que tiveram um gasto intermediário, até pequeno, em relação à média, mas tiveram votação estrondosa. O Antônio Gomide é uma explicação interessante. Ficou entre os que menos gastaram e, por exemplo, em Anápolis, foi que teve votação recorde. Mas por quê? Porque tem uma estratégia, tem um nome conhecido, tem uma forma de fazer política, assim como todos esses outros. O delegado Valdir, outro exemplo interessante. O delegado Valdir gastou, vamos pegar aqui o Valdir, R$490.000. Ou seja, ele é o terceiro que menos gastou. Menos do que ele foi o Zacarias Calil, gastou 514. E o Vitor Hugo? 94. 514 é mais, aqui a ordem está errada aqui, ó. É verdade. É raro. Ele é o segundo, então, que menos gastou. E é o que teve, o Valdir. Hugo, 94 mil. E o Valdir é o que teve recorde em votação no estado de Goiás, quase 300 mil votos. Então, mostra que hoje a atuação política, a forma de usar a internet, muito embora tenha aí os patrocínios, mas todos esses encaminhamentos que vão além do puro investimento, porque o investimento, quando é ruim também, ele consome dinheiro um bocado e não leva para lugar nenhum. Mas é um dado interessante. Um dado que me chamou a atenção aqui é que o Humberto Teófilo, que é o último, que gastou menos aqui para deputado estadual, gastou 69.910, ele é do PSL. E o último colocado aqui também, o Vitor Hugo, do deputado federal, eleito com R$94 mil, ele também é do PSL. Ou seja, os dois foram na onda do candidato a presidente. Acho que o candidato a presidente acabou puxando. Não, mas pelo Brasil, Brasil adentro, você pode perceber que houve uma majoração dos votos do PSL, um partido sem atuação orgânica, sem histórico, sem bases eleitorais, por assim dizer, motivado muito pela eleição de Jair Bolsonaro. Isso é indissociável. Houve uma avalanche. Por exemplo, o caso do delegado Valdir, ele já é deputado, já tem um trabalho, já tem
uma conexão com o eleitor, usa a internet muito bem, né? Já usava antes de ser candidato. Então, é um caso à parte, mas grande parte dessas novidades, tanto na Assembleia Legislativa de Goiás e nas outras do Brasil, quanto também na Câmara, a gente percebe que grande parte dessa bancada é formada por novatos. A bancada do PSL, dos 52 deputados, ela é formada por novatos, que foram muito motivados aí pelo discurso da campanha majoritária. Muito bem. Então, aqui, só para a gente relembrar, né, os deputados eleitos para os 17 eleitos para a Câmara Federal é o Alcides Ribeiro, né, conhecido como professor Alcides, do PP, o José Nelto, do Podemos, o Adriano Avelar, do Partido Progressista, a Magda Mofato, do PR, o Glaustino da Fox, do PSC, o Lucas Virgílio, do Solidariedade, a Flávia Moraes, do PDT, o João Campos, do PRB, o Célio Silveira, do PSDB, Francisco Júnior, do PSD, José Mário Schneider. Nome é esse? José Mário Schneider. Do DEM, o Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores, o Alcides Rodrigues, do PRP, o Elias Vaz, do PSB, o Valdir Soares, do PSL, o Zacarias Calil, do DEM, e o Vitor Hugo, do PSL. Portanto, aqui a gente tem os deputados federais. Um detalhe aqui é que o MDB não tem nenhum deputado federal. Assim como o PSDB, que apenas fez um nome. O PSDB apenas um. Ou seja, ficou bem pulverizado, né, esse resultado. E vários partidos participam aí vamos dizer assim, do novo Congresso. E os grandes partidos goianos, né, os grandes partidos, não é nem goiano, né, grandes partidos brasileiros, como o MDB e o PSDB, o MDB fora e o PSDB com apenas um. É uma mudança de eixo, né? Como já tivemos essa leitura já feita aqui nos programas, houve uma mudança de eixo, no eixo do poder, né? Mais do que uma vitória de Ronaldo Caiado do DEM, né? Houve uma mudança no perfil dos eleitos na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e no Senado. Né? Nomes tradicionais da política goiana, como Lúcia Vânia e Marconi Perillo, que tinham, no início do processo, uma preferência nas análises, mas não, olha... no início do processo, ninguém imaginava, né, que Lúcia Vânia e Marconi Perillo ficassem fora. Ficassem de fora. Alguns faziam análise de que estavam disputando uma vaga, que uma estava garantida para Marconi. No meio do processo, já se imaginou, olha, Lúcia Vânia vai ganhar como segundo voto, o Marconi está perigando. E aí, de repente, quando se abriu as urnas, foi uma outra realidade que foi encontrada. Uma mudança, como diz, de eixo. O PSDB acompanhou uma tendência nacional, né, de encolhimento, né, de diminuição. Da mesma forma aconteceu com o MDB, né, se você observar, por exemplo, a bancada federal formada por esses dois partidos, que recrudesceu, que retroagiu violentamente. Né? Então, a gente percebe que há uma revisão, né, do eleitorado. Se por um lado nós temos o PT ainda com a maior bancada, com a preferência de grande parte dos eleitores, foi quem chegou ao segundo turno, por outro lado, aquela tradição de polarização entre PT e PSDB foi quebrada pela entrada do PSL, que na verdade não é o PSL, né, capitaneado pela popularidade de Jair Bolsonaro. Então, essa mudança, a gente vai perceber agora, é interessante perceber o ano que se inicia, porque vai abrir um novo ciclo, né, político brasileiro, em que nós vamos perceber se o PSL veio para ficar ou se ele vai ser pulverizado, né, se ele vai ser esvaziado de acordo com o processo. Porque é o dia a dia, a agenda política brasileira, quem vai ditar isso. Por exemplo, o desempenho de Jair Bolsonaro, né, na presidência, a relação do Executivo com o Congresso Nacional, com o Legislativo, que vai ditar essa relação, né, que vai ditar esse futuro, porque é impossível a gente não fazer uma comparação, não de Collor com Bolsonaro, embora muitos façam, mas do PRN, que hoje nem existe mais. O Partido da Renovação Nacional, que foi criado, né, foi gerido e foi gestado para poder abrigar Fernando Collor. E aí, à época, em 89, também uma enorme bancada foi erguida no Senado
e na Câmara dos Deputados Federais. Com a situação de Collor, o partido sumiu. Então, todo mundo correu para fora, todo mundo sumiu, e o PRN deixou de existir. Por quê? Porque nunca foi um partido orgânico. Nunca foi um partido com integrantes históricos, com fundadores, com bases nas cidades. Não, era um partido que foi usado ali para levar um discurso. Então, é preciso entender o que vai acontecer com o PSL. Se a gente puxar um pouco na memória, antes de ser o PSL o partido da vez, o Bolsonaro, junto com os outros deputados que migraram para lá para poder dar uma consistência, tempo de TV e aquela coisa toda, estavam negociando com o Patriotas, estavam negociando com o Avante, estavam negociando com uma série de outros partidos, até conseguirem fechar acordo com o PSL. Falo isso porque hoje o PSL ocupa a segunda maior bancada. Né? Hoje tem quem aposte que o PSL vai crescer. Né? Eu vi algumas análises assim, não, o PSL vai ser, hoje é a segunda maior bancada, né? Perde para a bancada do PT, mas pode crescer e superar a bancada do petista. Por outro lado, né, essa análise também é possível, né? Dependendo do resultado do que acontecer na presidência, ele pode acontecer o contrário, como você disse, ele pode acabar perdendo, né, e se dissolvendo. Mas isso vai depender diretamente do desempenho do executivo. Do presidente, né? Estava checando aqui, por exemplo, a página do PSL, né? Eu apostaria, viu, Margatini, que 90% dos eleitores que votaram no PSL não sabem o significado da sua sigla. O que é PSL? PSL, pois é. O PSL é o partido, deixa eu ver aqui como é que está aqui no site do PSL, né? Deixa eu achar aqui, o Partido da Social... O que é? Liberdade Social, PSL. Partido Social Liberal. Social Liberal, né? Ajude-nos a lutar pela sociedade, pela liberdade social, política e econômica, é a manchete aqui do partido. Muito bem, então o Partido Social Liberal, né, que é a sigla do que fez a segunda bancada no Congresso. Uma coisa, aí analisando esses dados de Goiás, né, vamos pegar Goiás, que a gente estava vendo aqui a lista dos deputados, muita gente, né, apressadamente acha que o maior perdedor das eleições de 2018 foi o PT. Na verdade, os maiores perdedores nas eleições de 2018 foram exatamente o PSDB e o PMDB, né? Foram os que encolheram, basta a gente ver as bancadas estaduais, e aqui em Goiás não é diferente. Tem várias formas de fazer essa análise. Por exemplo, quando fala que o PT perdeu, ele diminuiu o número de votos. O número de votos diminuiu. Não sei, mas se você tiver uma abstenção maior, vai haver um encolhimento muito grande. Se você fizer um fenômeno, imaginar que o PSL é o maior partido do mundo. Porque ele deve ter saído uma quantidade de 0,000 alguma coisa por cento na eleição de 2014 para uma votação estratosférica em 2018. Mas a questão é, quem logrou êxito, né? Aonde logrou-se êxito? Certamente, o PSL elegeu o presidente da República. O PT foi ao segundo turno, né, e teve 33% dos votos, 32% dos votos. Né? O candidato do PSL teve 37%. Então, o PT teve 32% dos votos. A maior bancada da Câmara Federal é do PT. A segunda maior é do PSL. A segunda bancada na eleição passada era do MDB, que agora caiu substancialmente. Eu não sei se é a sexta ou sétima. Mas, por exemplo, o PSDB, que tinha 52 deputados, caiu para 29. É a mesma bancada do DEM, né, que era desde sempre considerado um partido anico, um partido pequeno, e que conseguiu até obter uma votação expressiva em relação aos outros pleitos, porque colou muito sua imagem, a Jair Bolsonaro, pelo Brasil. Então, é o resultado que nós temos que começar a perceber no comparativo. Comparar voto é um parâmetro? Mas o que voto significa se você perder a eleição? Eu tive muito voto. Mas vem cá, você vai votar lá em quem? No Senado, Corojé? Não fui eleito. Então não adiantou nada. É preciso entender que o eixo de polarização mudou. Partidos como o PSDB, vamos fazer uma outra análise. Vamos aos eleitos
no governo. Né? O PT que tem governadores, tem 4, o PSL em segundo lugar, 3. O PSDB tem 2, que é o João Dória e o governador eleito em primeiro turno, inclusive. Perdão, confundi. Eu ia falar do Mato Grosso é do DEM. Foi eleito em primeiro turno igual o Ronaldo Caiado, que também é do DEM. Então, das capitais, dos estados principais da nação, o PSDB disputava Minas e São Paulo e quase perdeu São Paulo, ganhou com o João Dória e perdeu em Minas com a Anastasia. Feio pra caramba, né? E feio pra caramba. 70%. Então, é esse cenário que a gente precisa analisar, porque quando fecha o período eleitoral, o número de votos perde importância. O que ganha importância? Qual é a representatividade nas Assembleias Legislativas, né, quando teve eleição, na Câmara dos Deputados, no Senado, na Presidência. Então, por esse mapa, é indissociável perceber. E aí, na pluralidade, onde é que tem mais representantes? São 513 deputados. Então, a verdadeira colcha de retalhos políticos brasileira, ela é costurada lá dentro, né, com 36 partidos. Quantos tem representantes lá? A gente deve entender que, por exemplo, o PSOL saiu de 3, foi para 9, né? O PSDB recuou de 50 e poucos, 52 para 29. O MDB recuou também, caiu a casa dos 30 e poucos, né? Perdeu muitos deputados. O MDB teve derrotas emblemáticas no Senado, como, por exemplo, o Eunício Oliveira, presidente do Senado, que não foi reeleito. O Romero Jucá não foi reeleito. Né? Nomes aí dos ditos caciques do MDB, os grandes nomes do MDB, não foram reeleitos. Tivemos a ascensão do PSL, de um partido que, se não me engano, tinha 2 ou 3, acho que no máximo 3, quando foi eleito nas eleições de 2014, né? Chegou com 9 na eleição pela transferência e agora fez uma bancada de 50. O PT com 56 deputados, 52 do PSL, 56 do PT. Então a leitura é essa, é o que resultou da votação. A votação em si, número por número, ela fica vazia porque o voto não dá direito a ninguém a falar nada. A eleição e a vitória que dá o direito a falar alguma coisa. Imagina que nós somos 2, isso acontece muito, se a gente pegar o resultado das eleições, nós somos 2 candidatos, eu tive 90 mil votos e não consegui ser eleito pela minha, né, pelo meu desenho da coligação. Você, Edmar, teve 40 mil votos, teve menos da metade do que eu, mas foi eleito. Quem vai ter voz? Quem vai dar opinião sobre o Brasil e quem vai dar o seu voto lá no projeto de sim ou não? Eu ou você? Você teve metade dos meus votos. É você. Então, quem está nas cartas é quem está eleito. Essa é a regra eleitoral. Mas podia mudar a regra. Não, podia mudar. Vamos fazer esse debate. E volta e meia faz esse debate. A cada eleição se faz esse debate. Toda eleição tem esse debate, né? Quem tem muito voto e perde, sempre reclama daquele que tem menos e ganha. Exatamente. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta segunda. Anápolis é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Na internet
Digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Recado importante. Atenção você homem com mais de 45 anos. Não se esqueça de procurar um médico para fazer o exame de próstata. Quem não se atenta para a sua saúde, arrisca a própria vida. Esteja consciente disso e previna-se. Um diagnóstico precoce lhe dará 90% de chance de cura. Por isso, não há o que temer. Homem de atitude é homem que se cuida. Esteja em dia com seus exames e aproveite a vida em paz. Novembro Azul. Eu apoio esta causa. Uma mensagem da Mais FM. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. Anápolis e região em destaque. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira, hoje, 12 de novembro de 2018. O pessoal aqui pelo Facebook participando da nossa live, nosso carinho, nosso agradecimento a todos. A Maria Santos, desde o início do programa, conectada. Meu amigo Luciano Toledo, desejando um bom dia, que Deus abençoe nossa semana. A Kellen Cunha aqui do ladinho, também conectada. O Eliezer Caetano, da Centernet, também conectado. O Adair Rodrigues Arrojado, gente boa toda a vida, acompanhando o nosso programa. O meu amigo Dr. Ilmar Lopes da Luz, ele também desejando um bom dia para mim e para você, Margantini. A Maria Nova da Silva também conectada. O Claudimar Batista, né, um grande radialista e empresário. Empresário aí lá do segmento de produtos, isso, para o agronegócio, para a pecuária. Gente boa toda a vida. Um abraço para o Claudimar Batista, sempre conectado, né? Sempre acompanhe também sempre as lives do Claudimar, gente boa toda a vida. Um abraço para a Lorena Andrade Leite, também conectada desde o início do programa aqui. Obrigado pelo carinho da audiência. É isso aí, muita gente ligada. Um abraço para o amigo José Justino Filho, sempre ligado através do aplicativo Rádiosnet. Né? Você também pode baixar o Rádiosnet no seu smartphone e ouvir centenas de emissoras. Só aqui de Anápolis são mais de 32 emissoras, né? Incluindo as web rádios que estão também na moda, né? A web rádio Nova Gospel, por exemplo, tem 100% de programação gospel e o nosso programa é reapresentado às 11 da manhã na Nova Gospel. Você pode baixar o aplicativo e acompanhar também nesse horário pela Nova Gospel. Um abraço para você que ouve pela Nova Gospel, né, o nosso programa. Lembrando também que temos a nossa reapresentação às 20 horas, né? E muita gente acompanha à noite, gente que pela manhã está trabalhando, não tem como ouvir o programa, acompanhe à noite. Obrigado pelo carinho da sua audiência também neste horário, tá bom? Isso aí. Muito bem, nós estávamos trazendo para você aqui as informações da política brasileira. Vamos falar um pouco sobre Anápolis. Anápolis também, na semana passada, grande movimentação na Câmara Municipal, e o deputado mais votado de Goiás, o Henrique César, do PSC, ele esteve na Câmara Municipal, né, participando aqui na Câmara, e fez um comentário, né, que a porta-voz de Anápolis registrou. O deputado mais votado de Goiás, Henrique César,
PSC destaca a eleição de Gomide. E ele, entre aspas, ele diz: vamos todos aprender com o grande homem político, grande homem público que você é. O destaque, né, para o Antônio Gomide na Câmara Municipal. A semana foi marcada por alguns debates interessantes e pela visita do deputado eleito Henrique César, do PSC, ele que é ligado aí ao segmento evangélico, tem um trabalho político dentro das igrejas e que já era suplente, mas surpreendeu a todos aí com a votação que teve. Foi o deputado mais bem votado de Goiás, teve a palavra concedida aí pelo presidente Hamilton Filho, que será seu colega na Assembleia Legislativa a partir de fevereiro do ano que vem, e fez aí uma série de afagos, né, a seus aliados políticos, entre eles o vereador Pastor Elias, a qual ele foi cabo eleitoral, né, do Henrique César, mesmo sendo do PSDB, mas nominalmente citou aí a trajetória de Antônio Gomide, né, fez uma série de elogios, dizendo aí, se espelhando a atuação de Gomide, e falou: todos vão aprender, de fato. Tem, para deputados que chegam lá de primeira viagem, por melhor que seja a assessoria, né, tem sempre a aprender com quem já tem uma experiência no serviço público. No caso de Antônio Gomide, vereador por 4 mandatos, 2 vezes prefeito da cidade, então certamente tem conhecimento, assim como tem outros tantos lá com uma trajetória semelhante. Tinha o Caroço, prefeito da cidade de Formosa, conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios por muito tempo. Então, são experiências legislativas, experiências da máquina pública, diversas esferas, experiências no legislativo que contribuem, né? Certamente, por mais que tenha boa vontade e disposição, um deputado novato ainda leva um tempo para entender o que acontece. Há quem diga, eu já tive a chance de conversar com alguns integrantes aí da Câmara Federal que falaram: olha, o deputado federal que chega de primeiro mandato, que não ganhou nada, nunca disputou nada, chega, ele vai entender um pouco de como funciona a Câmara e o Legislativo brasileiro no segundo semestre do último mandato, do último ano. Ele passa 3 anos e tanto aqui, perdidinho. É assim, mas como é que descobrir como é que funciona porque como é que faz o projeto de lei? Pois porque essa parte ele até entra, até consegue, bacana, entendi. Agora, são 513 deputados, gente. Você imagina a quantidade de projetos, de bandeiras a ser defendidas para você apresentar um projeto, digamos que o seu negócio seja a sua bandeira seja a segurança pública. Então, você tem um projeto específico para instalação de, sei lá, máquinas de monitoramento de última geração em tal segmento, em escola, por exemplo. Aí você vai ter que ver, você já não tem esse projeto, já não tem parecido, você já não tem outro na fila, e digamos que o seu processo é inédito. Então, você tem que pegar esse projeto inédito, levar, ele tem que rodar as comissões, tem uma fila enorme de não sei quantos mil projetos na lista, ele tem que dar um jeito de furar a fila, você tem que botar aquele projeto debaixo do braço e tem que ir atrás do presidente da comissão, coloca aqui na pauta, vamos conversar, depois ele vai ter que ser aprovado, ele vai ter que pegar esse projeto, botar debaixo do braço de novo, ir lá na mesa do diretor, falar: olha, coloca votação, aí tem toda uma negociação, porque é o impacto. Você imagina aqui alguém fazer um projeto que vai gerar aí um gasto de alguns bilhões. Eu vou achar R$1 bilhão no orçamento. Tem dinheiro para isso? Não tem. Peraí, então. Quer dizer, há uma dificuldade muito grande para um deputado apresentar projetos. A não ser que ele conheça. Aí depois que ele descobre que vai gastar tantos bilhões, fala assim: esse projeto não é iniciativa do deputado. Esse aí tem que ser o executivo. Esse é do executivo. Aí vai para... Mas sabe, tem toda uma série de trâmites que não são simples. E eu estou explicando aqui como se fosse algo simples, que está longe de ser simples, nada disso. Né? Então, estou dando aqui um rito. Né? Fora a relação política mesmo. Você pensa, são 513 pessoas para você transacionar ali, para você dialogar, para você politicar, para você conversar, para você ver como pensa, como age, como vota. No caso da Assembleia, são 41 nomes do Estado inteiro. Né? Gente com passagens por prefeituras, passagem pela Câmara Federal, pela Assembleia Legislativa, gente com nenhum histórico, gente que não sabe sobre nada. Tem. Né? E isso é da democracia. Então, é interessante perceber como é essa movimentação. Muito bem. Bom, outro assunto que foi destaque na semana foi a questão da saúde, né?
Quem quer fazer saúde pública não pode fechar a unidade de atendimento como CAIS Mulher, já afirma Antônio Gobide no plenário da Câmara Municipal. A semana passada foi um grande debate sobre a questão da saúde, né? E outro assunto que também tomou conta da cidade a semana passada foi a retirada das árvores na Praça do Emanuel, né? Então, dois assuntos que povoaram aí a mente dos anapolinos. Dos anapolinos. E, na verdade, a do Emanuel sequer entrou aí na pauta. Não houve espaço, até porque acho que aconteceu depois ali do decorrer da semana, e grande parte do debate se deu, sim, de fato, pela saúde pública, né? O debate das mudanças na saúde, o fechamento do CAIS Mulher, a sua reacomodação num espaço menor, né, num espaço improvisado no CAIS Abadia Lopes, a decisão de se fechar o CAIS Abadia Lopes em seu atendimento 24 horas, limitando o atendimento para as 22, fechando o seu caráter de urgência e emergência e colocando todo mundo para ser atendido lá na UPA do Jardim Esperança. Quer dizer, essas mudanças motivaram aí uma série de discursos, né, pró e contra. O fato é que as mulheres que estavam com agendamento para atendimento no CAIS Mulher ficaram desassistidas, né, naquela rotina que era estabelecida ali. A intenção do prefeito é fazer uma reforma daquele espaço, criar mais 300 metros num prédio anexo e transformar aquele espaço numa das suas promessas de campanha, que ele prometeu construir, que é o centro pediátrico, e da qual ele não vai construir. Ele está fazendo o centro pediátrico, desabrigando um serviço existente. Está trocando um serviço por outro. Quer dizer, certamente não é isso que atende a população de Anápolis. Independentemente da decisão estratégica da Secretaria de Saúde, do próprio prefeito, é sabido por todos nós que há uma crescente no contingente populacional da cidade. Há uma crescente demanda por saúde e educação, principalmente. Claro, com isso, com essa crescente populacional, há também uma demanda por segurança pública. Mas, em especial, é preciso abrir mais postos de atendimento, abrir mais unidades escolares, abrir mais creches, abrir mais PSFs. E não é isso o que vem acontecendo na cidade. Basta dizer que o prefeito, até agora, inaugurou um único posto de saúde, foi do Parque Iracema, que não foi feito sequer por ele. Vamos deixar aqui essa informação, não como um ingrediente político, mas um ingrediente que dá um pouco do tom, que dá um pouco do norte do que vai ser a administração em termos de velocidade. De que horas que vão terminar os 6, agora 5 postos de saúde que foram deixados pela administração anterior? Por exemplo, o prefeito Alberto Naves gosta muito de usar a expressão estavam abandonados. A propaganda institucional da prefeitura, por orientação estratégica da comunicação dele, fala os postos estavam abandonados. O fato é que quem ganha uma eleição ganha para resolver. Então, até se explica. Se a administração anterior perdeu a eleição, deve ter sido então porque deixou postos abandonados. Então, qual que é a missão da atual administração? Desabandonar, ou seja, ocupar, resolver. Primeiro que assim, eu falo com muita tranquilidade que os postos que as obras não estavam abandonadas. Isso é mentira. As obras não estavam abandonadas. Vou repetir. Isto é uma mentira, né? É um jogo de palavras políticas dizer, olha, a obra estava parada, essa é uma coisa. Paralisada é outra coisa. Abandonada é outra completamente diferente, né? Quando você tem um contrato vigente, quando você tem uma empresa que foi licitada, que venceu a licitação, né, foi contratada para fazer a obra, e você larga para lá, aí sim você abandona. Quando você cancela uma licitação, aí você abandona. É só pegar lá no Tropical e no Arco-Íris, Arco-Íris, né? Arco-Íris. Isso, e no Tropical, você vai encontrar lá o que é uma obra abandonada. O que era construção já virou ruína, porque o que era construção foi largado, não tem sequer um vigia, e aí virou espaço para abrigar marginal, usuário de drogas e alvo de depredação. Quer dizer, o que tinha lá está sendo derrubado, está sendo consumido pelo tempo. A própria depredação, a própria ruína de algo que vem sendo abandonado ao relento já causa uma degradação. Então,
nós precisamos saber para onde vai a gestão nesses 3 temas, em específico nesses 2 temas, saúde e educação. Porque do mesmo jeito também tem escolas e creches, tem espaço de atendimento na educação que foram largados. O que está sendo feito? Quantas crianças semestralmente não nascem, demandam de atendimento? Quantas pessoas não envelhecem e demandam de atendimento? Alguém que no ano passado não precisava de atendimento ortopédico, esse ano precisa. Ano passado alguém não tinha problema de pressão, esse ano tem. Né? Por semestre, quantas famílias não mudam para Anápolis, né? Passam a ser integrantes aí desse sistema, tornam-se contribuintes, tornam-se usuários do sistema público de saúde e educação, e não precisam matricular seu filho numa creche, numa escola. Quantas crianças não entram em ano escolar? Ano passado não tinha, agora precisa. E aí nós perguntamos, quantos postos novos foram abertos para abrigar essa demanda? Só isso. Pronto. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos que acompanham o nosso programa nas diversas modalidades das redes sociais, também no 87.9. Obrigado pelo carinho da audiência. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, direto aqui dos estúdios da Mais FM. Bom dia para você, bom dia. Bom dia, amigos. E um abraço a todos. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Esse é o site para você ficar conectado com as melhores músicas, novidades, videoclipes. Acesse agora www.fmmais.com.br. Mais FM. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E